Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fabrício, eu sou o CEO e cofundador da Leadster. E é um prazer estar aqui hoje com o Nicolas, que é nosso amigo aqui, parceiro de muitos anos. Prazer é meu, cara. A gente hoje vai bater um papo para ele contar um pouquinho da experiência dele na criação de um SDR com inteligência artificial, com foco em qualificação e agendamento de reunião. Esse é um tema que muitas postagens no LinkedIn, muita gente falando sobre essa transição do mercado, mas pouca gente aplicando de fato na prática e construindo realmente jornadas com AI. E ele tem essa maturidade, ele trouxe isso através do produto da Leadster. Então eu queria começar primeiro com vocês apresentando em geral, o que você faz hoje aqui da Kenlo, para contar um pouquinho da história da Kenlo também para quem não conhece. Fechado. Bom, eu sou o Nicolas, eu sou gerente de marketing aqui da Kenlo. Estou aqui há um certo tempinho, como eu comentei, estou aqui há 14 anos. Bom, a Kenlo, ela trabalha com a camada de tecnologia, tem todo um ecossistema para o mercado imobiliário, Então a gente desenvolve desde a parte do CRM e do site, até mesmo a parte de administração de contratos de locação com o nosso ERP. Então, dentro disso, dentro de toda a jornada ali do mercado imobiliário de compra, venda e locação, a gente também tem uma série de produtos que a gente consegue embutir dentro dessas ferramentas, Como você comentou, Fabrício, a ideia do SDR agente, é uma coisa que tem bombado mesmo. A gente vê, como você falou, vários posts no LinkedIn, todo mundo falando, todo mundo é especialista, Eu acho muito engraçado isso também. Mas é uma coisa que é complexo de você realmente entender como que isso vira a chavinha, de tirar um atendimento humano e colocar um atendimento feito 100% por IA. No nosso caso, inclusive, a gente não faz isso 100%. Eu acho que ele foi uma camada que a gente colocou ali também, mas a gente percebe que ainda há necessidade do contato humano. Alguns leads que entram ali, eles não completam a jornada, e não porque o fluxo ele é incompleto ou está faltando informação lá, mas porque às vezes ele quer um pouco mais de agilidade no atendimento. Chegar no agendamento, falar com o cara do comercial direto seria o ideal, em todo o cenário, mas às vezes ele quer falar rapidamente, quer tirar alguma dúvida e quer falar com atendimento humanizado. A gente percebe que às vezes isso na jornada tem uma quebra e a gente acaba tendo ainda o pessoal do SDR para fazer esse pré-atendimento em alguns momentos, Mas a ideia do SDR, então, ela começa a sair um pouco de cena, e a gente tem também o pessoal para trabalhar um pouco mais na parte ativa. Então, deixar de fazer esse atendimento do que vem ali da jornada digital, para fazer realmente um trabalho mais ativo. E foi o que a gente conseguiu liberar para o nosso time, para fazer o trabalho mais de BDR, de prospecção ali. E, então, a gente continua tendo um time, que atua nessa camada aí antes do time comercial, mas a ideia do agente construído com a Leadster ali ajudou bastante a gente a otimizar o fluxo. Mas, como eu falei, ainda tem uma coisinha do fluxo que vaza ali e o pessoal acaba tendo que fazer o atendimento. Legal, boa. Voltando um pouco, como é que surgiu esse interesse, esse projeto dentro de casa? Vocês já tinham usado alguma coisa, já tinham testado em si? Qual que era o objetivo, quando vocês decidiram testar e criar toda essa estrutura? Bom, a gente sempre está muito ligado à tecnologia, A empresa faz isso. O nosso presidente, ele está muito antenado a essas questões de inteligência artificial. Eu também estou sempre olhando para o que está surgindo de novidade. Eu costumo falar com o pessoal de corretagem sobre o uso de IA no mercado imobiliário mesmo. Então a gente sempre teve esse olhar de entender o que está sendo feito, o que tem de novidade aí acontecendo. E uma tendência que a gente vê vindo de fora, não tanto aqui no Brasil ainda, é justamente essa dos agentes com SDR. A gente pensou, por que não a gente testar? E não pensando, como eu falei, em acabar com o time. Sim. O pessoal sempre fala assim, não, o SDR morreu, aqueles ganchos do pessoal para chamar a atenção, Mas não é bem assim que funciona. Então a gente queria testar justamente para conseguir ampliar a maneira como a gente atua com um time de pré-atendimento, de pré-vendas, E aí essa ideia veio, a diretoria, a gente sentou, conversou e falou, por que não testar? Vamos ver que ferramentas a gente tem. E no momento a gente já utilizava a Leadster como bot e tinha a parte de IA, que há um tempo a gente vinha namorando, mas não sabia como utilizar ainda, Sim. E falou, cara, agora acho que é o momento, vamos testar isso, vamos ver como que a gente consegue fazer acontecer, E aí deu super certo. Legal, boa. E aí falando um pouquinho da forma como vocês estão usando hoje, Pelo que eu entendi, vocês atuam muito forte com mídia paga. Sim. Isso gera um volume de acessos para o site. Lá dentro você posicionou a Leadster, para poder capturar esses leads, enfim. E aí hoje você faz a qualificação desse lead e conta um pouquinho pra gente como é que você estruturou o processo para decidir se ele agenda a reunião, se ele não agenda a reunião, como é que você fez esse fluxo, porque eu diria que esse é uma das principais dificuldades dos nossos clientes, Porque muitas vezes eles tentam pegar uma conversa que acontece com o SDR e eles tentam replicar igualzinho acontece com o SDR dentro da ferramenta. E não funciona bem assim. E não funciona bem assim, Exatamente.
Bom, a gente tem, claro, a parte de mídia paga bem forte, mas acho que hoje ela representa em torno de 40%, tá? A gente tem muita coisa que a gente ainda atua em outros canais, ali a gente tem uma geração de demanda bem bacana também, então a gente acaba olhando ali para as regiões que a gente quer atuar, faz um trabalho um pouco mais ativo ali para prospectar esse pessoal e consegue trazer esse volume de tráfego sem ser só de mídia paga, né? Então a gente tem um volume alto também ali de outros canais de prospecção. Mas aí o que a gente queria fazer, né? Queria tentar replicar. E como você bem falou, não é bem assim que funciona, porque na IA ali ele não vai fazer as mesmas perguntas, ele não vai ter a mesma pegada de um SDR fazendo aquele fluxo de perguntinhas básico ali, porque ele vai ser muito mais receptivo, ele vai ter que ver as perguntas que o cara vai fazer para ele, né, para entender o que ele quer saber do produto, para daí entregar essa resposta. E acho que o primeiro trabalho foi justamente fazer esse mapeamento do que a gente estava respondendo para os leads enquanto SDR, quando a gente fazia os atendimentos. Então a gente, cara, fez um trabalho de baixar ligações, de transcrever essas ligações, transformar num conteúdo bruto ali, de muita informação mesmo, de como que era o atendimento do nosso SDR. A gente pegou tudo isso e daí tirou as principais perguntas que eram feitas pelos clientes para a gente entender o que eles estavam buscando entender quando eles vinham para entender os produtos da Kenlo. Disso a gente elaborou um documento com as respostas principais e elaborou uma série de outros documentos também falando do produto como um todo, porque muitas vezes alguma pergunta ou outra saía desse roteiro. Então a gente fez uma série de documentações de produto ali, o que a gente tem maturidade suficiente para fazer, porque tem um time de produto, tem uma série de documentações ali para a gente entender o que a gente tem de todas as funcionalidades do produto, montou esse glossário, essa FAQ, né? Jogou ali para dentro para fazer essa camada de perguntas e respostas. Mas a gente queria, como você falou, jogar direto para o time comercial já fazer a venda. Só que isso é uma coisa um pouco difícil, né? Porque às vezes o cara fala assim, meu, o agendamento está distante, eu quero uma coisa mais rápida. Então, no meio do fluxo, a gente falou, cara, por que não também liberar uma conversa mais rápida para o cara, se ele quiser, de repente, falar com um consultor em 15, 20 minutos. E a gente, então, colocou essa etapa no processo ali do fluxo, porque em alguns momentos a gente entende que o cara precisa realmente desse atendimento mais rápido. E isso não cai direto para o comercial, porque geralmente não tem uma agenda rápida do comercial para atender em 30 minutos. Então, nesse momento, o SDR atua. E ele atua também naquele cara que no meio do caminho parou de responder ou parou de perguntar para a IA ali, né? E deu super certo. Hoje, eu digo que mais ou menos uns 60% são esses caras que querem um contato mais rápido, né? Acaba caindo para o time de SDR mesmo, mas o que ajudou a reduzir um pouco o que eles tinham antes para fazer a parte ativa. E os outros 40% ali já fazem agendamento direto com o time comercial. Nessa camada, claro, do agendamento com o time comercial, a gente ainda está afinando um pouco o processo, porque a gente tem percebido um no-show um tanto quanto alto ainda, né? Mas a gente está afinando o processo na questão de fazer uma ligação antecipada para entender se já está confirmado. Então fazer esse follow-up mesmo com o cliente para saber se a gente vai conseguir fazer essa agenda no momento correto e atender a expectativa do cliente, né? Mas eu acho que a construção toda, você tem que realmente quebrar um pouco essa ideia de que ele vai atuar como um SDR propriamente dito, né? Ele vai fazer um trabalho de interpretar algumas coisas, responder algumas coisas que o cara precisa saber. Mas no final das contas, ele não é um SDR humano, né? Então tem uma série de coisas que a gente precisa tentar prever. Boa, perfeito. E você comentou um pouco sobre dos medos, né, de usar AI, eu pensar assim, pô, o lead vai sair, se ele desistir no meio do caminho, eu vou perder e jogar esse lead fora, um lead que foi caro, né, um lead que é difícil de conquistar. Como é que hoje vocês fazem quando o lead ele tá ali no processo de qualificação, você fez alguma pergunta para tentar evoluir ele e por algum motivo ele saiu dessa conversação sem dar a próxima etapa, né? Vocês hoje têm uma estrutura que entra em contato, que recupera esses leads? Sim. Conta um pouquinho pra gente. Sim. Exatamente o time de SDR faz ainda nessa parte de capturar o cara que estava desistindo do processo ali, né? E por isso as primeiras perguntas do bot, elas são mais focadas no contato da pessoa, né? Qual que é o e-mail, qual que é o telefone, principalmente, né? Pra gente fazer talvez um atendimento via WhatsApp ali. E aí a gente consegue ter esses dados principais de contato, para no caso da gente perder esse cara em algum momento do fluxo, a gente conseguir entrar em contato com ele e entender se a gente consegue, de repente, sanar uma dúvida, ou se o nosso produto ele tá no momento correto para comprar o nosso produto, né? Então a gente consegue fazer esse atendimento. E aí ainda entra o time de SDR atuando, né? Na parte passiva é mais receptiva ali. E a ideia foi conseguir liberar para a gente fazer mais nativo, que é uma coisa que a gente acha muito importante, porque a gente tem uma geração de demanda grande e que às vezes só no digital a gente não consegue captar esse cara, né? Captar essa demanda. Precisa realmente de alguém que entenda ali a região, que vá conversar com o cliente, vá já com uma visão do que ele está precisando para fazer esse atendimento ali mais ativo, né? E aí a gente conseguiu liberar bastante isso.
Acho que o time está conseguindo atuar. E, como eu falei, daí o cara que no meio do caminho ele perde, ele vai indo também para a parte passiva lá e a gente faz o atendimento. Legal. Então, no final, a gente está falando de não é substituir, não é acabar com a cadeira de SDR, a gente está falando de tornar ela mais estratégica, né, para o processo comercial. Exatamente. Ainda vai existir esse processo de receptivo, né, de pegar a informação ali de um cara que deu o contato e por algum motivo desistiu ou fechou ali o navegador, esqueceu o site, que a gente sabe que acontece muito disso, né? Mas o cara tá ali, às vezes ele desiste do processo por algum motivo. Se a gente já pegou as informações iniciais, a gente consegue fazer nesse atendimento para ele, assim, de uma forma bem assertiva. Legal, boa. Uma discussão que tem muito é sobre vendas, né? O quanto que esses leads que agendam efetivamente são qualificados, né? Essa é uma métrica muito importante no B2B, porque, querendo ou não, é isso que valida todo o trabalho do marketing no final. E eu queria entender do seu lado o que você já observou da taxa de fechamento, se continua a mesma performance e qual que é a representatividade para vocês hoje desses leads que vêm através desse canal, né? A performance não caiu, assim, que eu tenho observado nos últimos meses, a gente está utilizando há cerca de 2 meses já, né? E a taxa de conversão, ela não caiu. É claro que a gente ainda tem outros canais, né? Hoje, acho que o chat, ele representa 80%, mais ou menos, da entrada de leads. Esses outros 20% eles acabam vindo de alguns canais, como levantado de mão, redes sociais, enfim, outros canais que a gente acaba ativando ali, né? E aí a gente tem esses 80% do bot com uma conversão bem interessante. Acho que hoje, de fechamento, assim, a gente deve estar em torno de 70% também vindo dessa origem, especificamente, porque também tem o ativo do time comercial, né? Que entra aí nessa contagem, por isso que cai um pouco. Do 100% de leads ainda tem o pessoal fazendo atendimento do comercial ativo, né? Mas está em uma taxa de 70% mais ou menos das vendas que a gente conseguiu manter o volume vindo desse canal. Então é bem interessante para a gente, porque a gente consegue olhar com um pouco mais de atenção para o canal, olhar mais o funil ali do que está acontecendo. Acho que a ferramenta da Leads, ela tem uma visão bem interessante ali do que está acontecendo no fluxo da conversa, né? Então a gente consegue ter essa ideia bem definida ali dentro da plataforma. Claro, como eu comentei, eu fiz alguns relatórios por fora também para acompanhar algumas coisas mais específicas ali, né? Para entender o fluxo de saída, entender direitinho como o cara está performando, se ele está indo para SDR direto, se ele está indo para atendimento comercial direto. Mas a gente consegue observar isso com um pouco mais de precisão. E aí, claro, como você coloca tudo dentro meio que de uma mesma camada, você tem uma informação que ela é mais correta, né? Às vezes você não sabe se a jornada do cara começou num e-mail ou numa rede social, enfim, de onde ele veio. De fato, e ali você consegue ver, isso aqui veio de mídia paga, mas converteu nesse canal. Né? Então você consegue afunilar um pouco mais o processo e acompanhar de forma mais precisa mesmo. Assim, né? Sim. Mas as taxas, elas mantiveram, isso pra gente está sendo bem bacana. Acho que até com relação à taxa de agendamentos, a gente teve um aprimoramento aí. Né? Legal. É que daí está essa questão que eu falei, o que é agendamento direto, a gente ainda está ajustando o processo, né? Com follow-up e tudo mais. Mas a gente conseguiu já melhorar um pouco ali a abertura do funil e na camada de vendas a gente está mantendo. Então acho que agora é um pouco de atenção para acertar esse processo de follow-up, de evitar o no-show e aí melhorar na parte de vendas também. Um dos grandes desafios que o B2B tem também é disparar eventos que são qualificados para as campanhas de mídia paga, né? Eventos só disparar realmente quando tem um lead que respondeu e tem as características que eu quero. Eu vi que no fluxo de vocês fazem isso, né? Ao longo das etapas, vocês disparam eventos de conversão para as campanhas, né? Isso é algo que você mesmo pensou desde o começo para poder melhorar o resultado das campanhas em si? A gente tem um olhar bem cauteloso para a parte de mídia paga, porque é onde, claro, tem um maior investimento, né? Então a gente precisa realmente entender em que momento aquele lead está convertendo e daí voltar essa informação de conversão ali para Google Ads, para o Meta Ads, e para a gente realmente falar, cara, se isso está funcionando ou não. Então a gente criou, né, principalmente também por conta que o e-mail e o telefone são os principais dados que a gente precisa ali do cliente. Né? Então a gente criou esses eventos ali dentro do bot justamente para fazer esse acompanhamento e para ter a conversão um pouco mais correta, né? Porque a gente sabe que a gente perde muitos dados nessa brincadeira, nesses fluxos todos aí, de todos os canais que a gente acaba atuando, né? E aí, quando a gente criou esses eventos, foi justamente para falar, não, beleza, se eu sei que esse cara vai ser atendido a partir do momento que ele tem o contato dele ali, independente se ele para o processo no meio do caminho ou não, a gente precisa, então, ter um evento de conversão nessa parte para saber que esse lead vai ser trabalhado pelo nosso time aqui internamente também. Então, a gente acabou tendo esse olhar um pouco mais cauteloso, justamente para não perder e para os investimentos que a gente faz com mídia paga, eles serem bem mais corretos e assertivos ali também, né? Boa, legal. Eu sei que você é um entusiasta de AI, você testa muita coisa, né? Usa muita coisa. E eu queria um pouquinho da tua opinião, assim, o que você acha que vai ser o futuro do marketing, vendas em relação à utilização de AI? Para onde você vê que vai caminhar esse ganho, né, de produtividade? O que vocês visualizam como empresa também de futuro?
Eu costumo falar bastante sobre isso, cara. Eu costumo falar bastante para o mercado, inclusive, sobre a utilização da inteligência artificial. Sendo, cara, bem objetivo, eu acho que a gente não vai perder o emprego para IA. Claro que, cara, tem outras IAs aí que fazem umas coisas surpreendentes, mas a gente precisa ter as pessoas pensando em cima disso, né? Dessa utilização de IA. E eu acho que esse é o principal ponto. A gente vai ter que ganhar essas skills, né? Aprender rapidamente a utilizar essas ferramentas para que a gente se mantenha competitivo no mercado. E isso, independente de marketing, de vendas ou qualquer posição que você tenha aí no mercado, em qualquer indústria. Né? Então, acho que é muito importante a gente estar sempre com um olhar ativo para isso, né? Buscando conhecer ferramentas novas e trazendo isso para os processos, né? Acho que dentro do marketing eu utilizo uma série de ferramentas que, claro, nem tudo é IA, né? A gente ouve, IA, mas a IA é muito mais marketing hoje, né? É muito mais o pessoal contando que isso aqui é IA, funciona dessa forma, mas não é bem uma IA. Mas a gente acaba absorvendo essas ferramentas para melhorar os processos. E acho que isso, tanto na parte de criação, na parte de prospecção, na parte de conversão, né? Vai ser extremamente importante que todo mundo entenda que está aí para ajudar, para ser um parceiro de todos os departamentos, né? Se você não estiver utilizando, está mais que na hora de começar a olhar para isso com cautela, com cuidado, porque, claro, a gente sabe que ainda tem algumas coisas que produzem informações incorretas ali ainda, apesar de estar muito mais evoluído hoje do que 2 anos atrás, quando o ChatGPT estourou, né? Mas a gente sabe que precisa ter esse olhar e precisa ter sempre, assim, aquela visão estratégica. Apesar de a gente ter ferramentas que já conseguem trazer um pouco disso, né, a gente sempre vai estar atuando nessa camada ali como o coordenador de todas essas ferramentas, né? Então é super importante ter esse conhecimento, absorver isso e trazer para dentro de qualquer processo. Está muito na moda falar sobre AI e aplicar AI para quase todos os processos, né, dentro das áreas e muitas ferramentas, mas existe um risco iminente da aplicação de AI. Né? Uma AI que interage com o seu consumidor final, que não é supervisionada, né? Ela pode mandar uma resposta errada para esse lead. Como é que vocês enxergam hoje esses riscos e como é que vocês fizeram para mitigar e como é que foi feito também a questão com a liderança, né? Para aceitar certos riscos envolvidos na criação de uma AI que interage ali com o consumidor final? Eu acho que a liderança nossa, ela já é muito mais aberta com relação a isso, sabe? Quer que implementa, quer que faz mesmo, então assim, quer de forma acelerada, então acho que isso nem é um problema pra gente, né? Tipo, tem algum risco ali? Não, o risco a gente vai ter que, de repente, mostrar depois, olha, pode ser que apresente um preço incorreto, né? Então a gente tem que sempre estar acompanhando ali o que está vindo de perguntas para ajustar ali dentro da documentação que a gente criou. E eu acho que esse é o processo principal, quando a gente está utilizando uma IA que vai responder o nosso cliente ali, né? É olhar para o que a gente criou de documentação, olhar para o que está vindo de perguntas e conseguir fazer esses ajustes de forma bem rápida. Né? De forma bem rápida, e de repente atender alguém que fez uma pergunta e teve uma resposta incorreta, já explicando que, olha, como o atendimento foi feito com uma IA, algumas perguntas ali ainda estão sendo testadas e tal. Então ter esse processo também na questão da conversa ali do time de pré-atendimento ou do próprio time comercial com esse cliente na ponta para falar, não, essa informação ela veio de forma incorreta. E ter alguém observando isso para fazer ajustes rápidos. Né? Acho que olhando para a ferramenta da Leadster, a gente já conseguiu deixar esse processo bem redondinho aqui dentro. Mas claro que qualquer IA que você for utilizar tem riscos. E eu sempre aconselho também usar a versão paga. Mas é sempre importante enfatizar, né? Que tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar, tem que ter alguém olhando para essas informações, né? A gente tem todo dia tá olhando ali para as perguntas que estão entrando na Leadster e entendendo então o que a gente está respondendo corretamente ou não dentro do processo, para que a gente não consiga, na verdade, cobrir tudo e não ter problema ali com o lead que vai entrar com a gente com informação incorreta, né? Vai chegar e falar, não, mas você me falou isso e na verdade você não vende isso. Sim. Então a gente vai sempre ali, dia a dia, olhando e já ajustando a documentação, subindo a documentação correta, mudando as perguntas. Nas primeiras semanas era assim, a cada hora. Né? A cada hora a gente olhava e falava, isso aqui tá errado, o cara perguntou e deu a resposta errada, já vamos ajustar. Hoje não, hoje a gente já tem assim, um número bem menor de perguntas que estão sendo respondidas de forma incorreta. Eu diria que assim, se tiver 1 ou 2 por semana, é muito, né? Mas a gente consegue fazer o ajuste ali bem na hora, porque a gente está de olho na ferramenta, vendo o que está acontecendo e acompanhando todo o processo.